Manual de bolso do guerreiro não esquerdista. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Introdução. Seguindo as estratégias de Antônio Gramsci e mais tarde Saul Alinsky, a esquerda ganhou a guerra cultural. Quando falamos de ocupar espaços, vemos um massacre. Eles não conseguiram exterminar a não-esquerda porque nós que estamos no lado da verdade. O objetivo deste manual não é contar a história ou explicar o porquê da guerra cultural, apenas apresentar um plano de ação para virar o jogo e vencer essa guerra. Falaremos sobre blindagem familiar, formação intelectual, ocupação de espaços e técnicas para converter pessoas para o nosso lado. Uma sociedade justa e perfeita só será alcançada quando este veneno, chamado omissão, for eliminado de vez. Como blindar sua família? Diante dos resultados das eleições e da imensidão das redes sociais que envolvem políticos e influenciadores, vislumbramos um universo onde cerca de 20 milhões de brasileiros se engajam, de diferentes maneiras, no cenário político da não-esquerda. Alguns acompanham a jornada por meio das redes sociais, outros participam ativamente na Câmara dos Deputados. Num país de 120 milhões de eleitores em 2022, a não-esquerda consolidou seu impacto ao reunir 58 milhões de votos. Com uma taxa de fertilidade de 1,65 filhos por mulher, vemos a possibilidade de cada casal contribuir com 2 filhos para o futuro. E daqui a 18 anos, uma geração nascerá. Seremos 40 milhões de almas dedicadas à não-esquerda. Com o passar dos anos, virá uma nova geração e esse número florescerá para 60 milhões, como um jardim de ideais, tornando-se uma força imbatível. Se considerarmos que a esquerda possui uma maior proporção de não-héteros e que são defensores e praticantes do aborto, a chance de eles terem filhos diminui. Contando com isso, nossas chances e impacto aumentam. No entanto, nossa força não reside apenas nos números, mas na educação e nos valores transmitidos de uma geração para a seguinte. Sem a necessidade de converter aqueles que já possuem visões diferentes, podemos, com amor e dedicação, moldar o futuro através da formação de nossos filhos. Estamos em uma batalha moral e espiritual. Cada indivíduo é uma parte valiosa desse mosaico e precisa agir contribuindo para a vitória do bem sobre o mal. Em uma jornada rumo ao futuro, enfrentamos desafios que se escondem nas sombras da cultura e das instituições. A ideologia está incrustada em cada canto da sociedade e é nosso dever proteger nossa família, especialmente nossos filhos, daquilo que pode prejudicar a formação do seu caráter e abrir caminho para a doutrinação de suas mentes. Como guardiões do amanhã, não podemos aceitar que influências externas desviem o curso de suas vidas. Devemos ser as sentinelas que defendem o espírito livre de nossos filhos. Cada um de nós é uma linha de defesa, um farol de sabedoria, guiando-os por caminhos da moral e bons costumes, e, ao mesmo tempo, uma peça de artilharia pronta para o contra-ataque. Vejamos a seguir estratégias para proteger seus filhos da manipulação ideológica. Na juventude, somos como barcos navegando em águas desconhecidas, ansiosos por encontrar um porto seguro. O desejo de pertencer a um grupo e a busca por identidade nos levam a explorar caminhos inexplorados. Muitos de nós, em nossa juventude, fomos atraídos por correntes passageiras, frequentamos lugares efêmeros e compartilhamos momentos com pessoas que, olhando para trás, não escolheríamos hoje. A pressão social é uma corrente poderosa, capaz de moldar nossas crenças e ações de maneira profunda. Quando jovens ingressam em instituições de ensino superior, são submetidos a pressões de influências enormes que podem moldar sua visão de mundo definitivamente, transmutando-o em um militante esquerdista mentecapto, uma mutação irreversível. Como guardiães do amanhã, é nossa missão fornecer as ferramentas necessárias para que as ideias esquerdistas possam ser percebidas como erros e desvios de caráter. Preparar e fortalecer a mente dos jovens é mais eficaz do que tentar desfazer a doutrinação posteriormente. É como um jardim que cultivamos com carinho. Em vez de esperar que ervas daninhas cresçam para então utilizar herbicida, optamos por ocupar espaço plantando espécies que florescerão na direção que desejamos.
A convivência frequente em meios que compartilham nossos valores é como adubar nossas flores e protegê-las da contaminação. Reduzir o risco de exposição nos primeiros anos da juventude é uma estratégia sábia, que nos permite criar alicerces sólidos para as mentes em formação. Refletindo sobre os ambientes onde as pessoas esquerdistas são exceção, temos religiões cristãs, academias de artes marciais, esportes em geral, exceto esportes mais femininos para homens, vôlei, e masculinos para mulheres, futebol. Falando sobre tipos de música, temos a música gospel e o sertanejo com posição aberta e firme. Os clubes de tiro são bons ambientes para socializar em família. O discurso desarmamentista tem muito apelo. É importante, desde cedo, desmistificar a falácia de que as armas de fogo são um perigo para a sociedade. O setor do agronegócio é massivamente anti-esquerda. Além de sustentar a balança comercial do país, é um alicerce moral e ideológico. As cidades do interior costumam ser menos esquerdistas. Até mesmo em estados tradicionalmente republicanos como o Texas, os democratas conseguem ganhar nas maiores cidades do estado, como Dallas e Austin. O interior é um porto seguro. Maçonaria e instituições voltadas para os jovens ligadas à maçonaria, sendo os Demolês, as Arco-Íris e as Filhas de Jó. Levantamentos indicam que os maçons do mundo são majoritariamente de direita, e as instituições paramaçônicas ensinam valores morais para os jovens. Estes são apenas exemplos, e a jornada não é limitada por fronteiras rígidas. Em sua busca pelo entendimento, você mesmo pode identificar os lugares onde os princípios da não-esquerda prevalecem de forma vibrante. Nesse caminho, permita-se envolver cada vez mais com essas comunidades que compartilham seus valores, como um pássaro que encontra seu bando no céu aberto. Evitar ambientes onde as ideias de esquerda predominam é uma escolha sábia para preservar a clareza de pensamento. Como uma bússola que aponta para o norte, direcione-se para onde suas convicções encontram ressonância e nutrição. Assim, você poderá fortalecer sua comunidade e encontrar o apoio daqueles que caminham ao seu lado. Ao frequentar esses ambientes, seus filhos se tornarão imersos em um oceano de pensamento de direita, como se estivessem construindo uma armadura social que os protege contra as influências tóxicas da esquerda. Imagine essa armadura como uma casca grossa, uma proteção sólida e confiável que os envolve. Gosto muito da expressão casca grossa. Ela é comum no mundo das artes marciais. Você, como modelo a seguir, brilha como uma estrela guia nos céus da jornada de seus filhos, lançando luz sobre o caminho que eles devem trilhar. À semelhança das estrelas cintilantes no manto noturno, seus filhos seguirão seus passos, criando constelações únicas que refletem as mesmas referências e visões de mundo. Assim como uma sinfonia celestial, eles compõem uma harmonia de valores e convicções compartilhadas, formando uma visão de futuro que ecoa com a melodia da família e dos bons costumes. Nesse universo de ideais, eles encontram segurança, orientação e um sentido profundo de pertencimento, à medida que encaram os desafios do mundo como cascas grossa. Destacamos com carinho as artes marciais, com especial ênfase no jiu-jitsu brasileiro, uma expressão de sabedoria marcial que vai além do treino físico. Este é um caminho que nos guia, infundindo-nos com valores profundos como força, superação, coragem, confiança, autodesenvolvimento, segurança e postura. O jiu-jitsu, por ser uma arte marcial de graciosidade e técnica, acolhe todas as faixas etárias, permitindo até que idosos compitam sem grandes traumas. Como uma escola da vida, as artes marciais constroem cascas grossas, reforçando nossas defesas contra influências indesejadas. Nesse mundo de tatames e kimonos, encontramos a disciplina e a hierarquia sob a orientação do mestre. Cada adversário nos ensina respeito e humildade, e a convivência com colegas de treino é um convite à socialização. Na rotina de treinos e competições, a superação pessoal floresce e o tempo gasto fortalece a ajuda mútua. Dentro do tatame, as faixas e kimonos não fazem distinção entre ricos e pobres, negros e brancos. Cada um recebe a recompensa de acordo com seu esforço, e todos caminham juntos. As lutas são uma dança de esforço individual na competição no palco coletivo dos treinos, onde ninguém caminha sozinho.
Assim, as artes marciais ensinam-nos a equilibrar a força com a humildade, e esse mindset é uma blindagem à ideologia da inveja e do vitimismo. Este manual traz o conselho de abraçar a jornada da paternidade e maternidade e conduzir seus filhos ao caminho do jiu-jitsu brasileiro. É como uma partida de xadrez, onde as peças estão alinhadas, uma questão de tempo antes do checkmate. Uma geração imbuída do espírito do jiu-jitsu nas escolas é um antídoto natural para a ideologia da esquerda, pois o esquerdismo enraiza-se na semente do vitimismo e da inveja, mas o tatame é onde o vitimismo encontra seu fim. Na arena do jiu-jitsu, todos são igualmente desafiados, e a vitória é conquistada pela habilidade e dedicação. Assim, ao dar ao OS seus filhos a oportunidade de praticar o jiu-jitsu, você os prepara para serem resilientes, confiantes e independentes, criando um escudo contra a tentação do vitimismo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ensine lições práticas. Os pais são os primeiros mestres, e liderar pelo exemplo é uma senda de ensinamentos valiosos. Ler na frente dos filhos é uma maneira poderosa de mostrar o valor da busca pelo conhecimento. No entanto, sabemos que a vida pode nem sempre permitir que todos leiam em frente ao S filhos. Nesses momentos, a opção de comprar a leitura de livros em troca de presentes, como aquela tão desejada bicicleta nova, pode ser uma alternativa criativa. Essa abordagem não apenas recompensa o empenho, ensina o valor do mérito e incentiva o amor pela busca do conhecimento. Estabeleça um roteiro de aprendizado que recompense a busca do conhecimento e o cuidado com o lar. Como se fosse um mapa do tesouro da sabedoria, você pode recompensar o desejo de um brinquedo com a leitura de 5 livros e o zelo pelo bem-estar do fiel companheiro de 4 patas, o cachorro, todos os dias. Assim, as lições são aprendidas não apenas com palavras, mas com ações que moldam o caráter, construindo uma base sólida para o crescimento de seus filhos. Vamos para algumas sugestões de lições e fábulas para utilizar. Digamos que você tenha 2 filhos. Quando um deles pedir dinheiro, ofereça uma oportunidade de aprender sobre recompensa e esforço. Por exemplo, diga que se ele ajudar a lavar e secar a louça esta semana, você o recompensará com R$ 20 para que possa saborear um sorvete. Quando chegar a hora da recompensa, cobre 30% de imposto e divida o dinheiro igualmente entre os 2 irmãos, dando a cada filho R$ 7. Em seguida, explique que parte do dinheiro que ganhamos é destinada a OS impostos, aqueles 30%, que são retirados pelos políticos para sustentar corrupção e serviços públicos de má qualidade. Além disso, no socialismo, todos os recursos são distribuídos igualmente entre todos os membros da sociedade, independentemente do esforço individual. Dê algum tempo para que seus filhos reflitam sobre o que aconteceu e, em seguida, converse com eles. Pergunte se acharam justa a divisão e se gostariam de fazer um acordo semelhante novamente. Este é um momento para transmitir a importância do mérito e do esforço. Explique que, em algumas ideologias, como o socialismo e o comunismo, todos recebem uma parcela igual, independentemente do esforço. Isso pode levar as pessoas a perderem a motivação para trabalhar, uma vez que não veem a recompensa por seus esforços. É uma maneira simples de ilustrar por que o socialismo nunca funcionou em nenhum lugar do mundo e incentivar o entendimento da importância do trabalho e do mérito. Existem outros contos e piadas que exploram o socialismo. Gustavo Segré, em participação no programa Pânico 1, por exemplo, compartilhou uma história envolvendo um jumento e o socialismo, que ilustra de maneira intrigante as consequências de certas ideologias. Você encontra o link nos anexos. O discurso do velho mago. Lições de uma época esquecida. Era uma vez um velho mago que havia vivido durante uma época em que uma sociedade tentou abraçar o igualitarismo radical. Todos compartilhavam igualmente, e ninguém era mais rico que seu vizinho. No entanto, o velho mago testemunhou como essa ideologia levou à apatia e à falta de motivação. As pessoas trabalhavam menos, pois não viam recompensas para seus esforços. A sociedade começou a declinar. Em seu discurso final, o velho mago compartilhou suas lições. Ele explicou como a busca cega pela igualdade
pode levar a um declínio na motivação e na criatividade. Ele enfatizou que, embora a igualdade de oportunidade seja desejável, ela é uma utopia, e a liberdade individual e a recompensa pelo esforço devem ser valores acima dessa busca. As pessoas que ouviram o discurso do velho mago refletiram sobre suas palavras e buscaram encontrar um equilíbrio entre sua liberdade e a caridade, que busca aliviar as desigualdades sem afetar o mérito, reconhecendo que estes são os valores mais importantes. Sem o direito à liberdade, não é possível ter nenhum outro direito. Também há a experiência socialista, em que as notas de uma turma passaram a ser a média simples de todas as notas somadas. Ao longo do tempo, aqueles que eram mais esforçados passaram a se esforçar menos, e os menos esforçados ainda menos, nivelando o desempenho por baixo. É importante estar atento, pois diariamente testemunhamos pessoas, mesmo aquelas que se identificam como de direita, agindo de forma coletivista, vitimista e invejando. Esses comportamentos podem servir como oportunidades para destacar como os defeitos de caráter podem influenciar na adoção de ideologias esquerdistas. Sempre que você encontrar uma piada ou história nesse sentido, é uma oportunidade para guardar essa lição e compartilhá-la com as crianças e amigos, ajudando a iluminar o entendimento sobre como a ideologia esquerdista tenta moldar as nossas atitudes e destruir nossos valores. Nenhum argumento lógico ganha da sátira, da piada. Como formar sua base intelectual? Não me considero um erudito, alguém imerso nas fontes primárias e nos clássicos da sabedoria. Minha jornada de aprendizado tem sido moldada principalmente por vídeos inspiradores no vasto mundo do YouTube e experiências profundas estudando o comportamento humano, como as microexpressões e a PNL. Também vivenciei uma jornada rica trabalhando em diversos campos, servindo tanto clientes individuais como grandes empresas, no cenário público e privado, e explorando diferentes regiões do nosso vasto país. Quero compartilhar uma base de conhecimento que serve como ponto de partida, uma fundação para o seu crescimento. São livros acessíveis que não apenas ensinam, mas também abrem portas para outras obras inspiradoras e conteúdo na internet que facilita o aprendizado. Livros: As 6 lições de Ludwig von Mises, O mínimo sobre conservadorismo de Bruno Garchagen, Pensadores da Liberdade de Rodrigo Constantino, Mentiram para mim, sobre o desarmamento de Flávio Quintela e Beni Barbosa, Jogando para Ganhar de Rodrigo Mota, Take No Prisoners, The Battle Plan for Defeating the Left Hardcover de David Horowitz, não achei versão traduzida. Filmes: Fahrenheit 451, 2018, Admirável Mundo Novo, 1998, 1984, 1984, Revolução dos Bichos, 1954, Livro de Eli, 2010, Matrix, 1999. Estes filmes são bons para criar o medo do controle estatal, do autoritarismo, criam a valorização da liberdade. Séries: Lie to Me, 2009, Black Mirror, 2011, Band of Brothers, 2001, The Crown, 2016, John Adams, 2008. Gostaria de um foco especial na série Lie to Me, que abriu meus olhos para a leitura e interpretação do comportamento humano. É uma habilidade decisiva para a sua vida e vai te ajudar muito na educação dos seus filhos e até em uma oportunidade de converter alguém para a direita. Canais no YouTube: Pânico Jovem Pan, jornal com humor, Brasil Paralelo, séries originais sobre política, economia, Rica Perrone, esportes, ideias radicais, libertarianismo e como se proteger da força do Estado. Não Minta para Mim, linguagem corporal e comportamento, Instituto Mises Brasil, economia, Prageru, em inglês, temas diversos sobre a direita, Ítalo Marcilli, psicologia, Copini, evolução pessoal, Paulo Musi, mundo fitness, Luciano Pires, provocações de diversos temas, ConnectCast, podcast focado no mundo das artes marciais, Augusto Bax, criptomoedas, nerds de negócios, empreendedorismo digital, canal Hipócritas, humor de direita, Marcelo Andrade, anticomunismo, brasão de armas, história. Se você não fizer, ninguém fará por você. Como formar a base moral dos seus filhos? No mundo das crianças, as palavras podem não ser tão eficazes quanto os exemplos que elas veem e imitam. Portanto, acima de tudo, seja um farol de virtudes,
como bom caráter, moralidade, respeito, humildade e justiça. Utilize com frequência analogias dos comportamentos esquerdistas no cenário do cotidiano, pois a cada dia surgem oportunidades para, de forma sutil, alfinetar os vícios da ideologia da esquerda e explicar como a virtude é o caminho. Compartilharei uma seleção de filmes, desenhos e quadrinhos para você apresentar aos seus filhos. Embora essas obras não sejam necessariamente destinadas a moldar ideologias, elas são, no mínimo, livres das influências da agenda woke. Uma sugestão valiosa é assinar a Brasil Paralelo e focar em seu conteúdo infantil, pois passa por uma curadoria especializada. Quando assistir junto com seus filhos, aproveite para elogiar os bons comportamentos e valores que encontrarem nas histórias. Não hesite em pausar para discutir comportamentos negativos, transformando essas conversas em oportunidades para conectar falhas de caráter com as ideologias de esquerda. Filhos. Filmes: Sim, Senhor, 2008, O Primeiro Mentiroso, 2009, Trilogia Senhor dos Anéis, 2001, 2002, 2003, Top Gun, Maverick, 2022, A Procura da Felicidade, 2006, Pinóquio, 1940, Cinderela, 1950, A Dama e o Vagabundo, 1955, Rei Leão, 1994, A Nova Onda do Imperador, 2000. Desenhos: Dragon Ball Z, 1989, Naruto, 2002, Beyblade Metal Fusion, 2008, Pokémon, 1995, Sonic, 1993, Inspector Boogie Gunga, 1982, Boba Constructor, 2015, He-Man and the Masters of the Universe, 1983, O Novo Pica-Pau, 1999, X-Men Evolution, 2000. Mesmo caso dos filmes. Histórias em quadrinhos: Batman, Capitão América, Destro, 2020, O Doutrinador, 2022. Filhas. Filmes: Cinderela, 1950, A Dama e o Vagabundo, 1955, A Bela Adormecida, 1959, Rei Leão, 1994, A Nova Onda do Imperador, 2000, Lilo e Stitch, 2002, Sim, Senhor, 2008, O Primeiro Mentiroso, 2009, A Procura da Felicidade, 2006, Matilda, 1996, Cinderela, 1950. Desenhos: Moranguinho, 1980, Madeline, 1993, Inspetor Boogie Gunga, 1982, O Novo Pica-Pau, 1999, Bubu e as Corujinhas, 2011. Eduque seu filho com os princípios de Deus para que o mundo não o eduque com os princípios do diabo. Rede de apoio e boicotes. No palco da política, a esquerda orquestra uma dança organizada, uma coreografia ardilosa para silenciar vozes da direita através de uma asfixia financeira. Utilizando ataques em massa e até robôs, eles pressionam os patrocinadores, instando-os a se afastar de plataformas que dão voz àqueles que discordam. Um exemplo que recentemente ganhou reconhecimento internacional é um agente chamado Sleeping Giants. Originado nos confins do ZEUA, esse grupo age nas sombras, com uma fonte de financiamento envolta em mistério. Nesse jogo, os departamentos de marketing, por vezes dominados por ideologias socialistas, persuadem os executivos a ceder à pressão, lançando dúvidas sobre o que é justo e legítimo. No entanto, como o artista que se recusa a desistir de seu palco, há maneiras de resistir e preservar a liberdade de expressão. Vamos explorar essas estratégias. 1. Deixe a generosidade ser sua âncora. Doe, apoie, consuma e compre da forma que puder para que os criadores de conteúdo de direita possam manter sua independência e liberdade. 2. Navegue pelas ondas das redes sociais das empresas e, se possível, das mentes por trás delas. Evite que o departamento de marketing seja a única voz. Marque CEOs, diretores, presidentes. Comente para expressar que você, como cliente, se afasta da empresa que cede a táticas fascistas de linchamento virtual. 3. Faça escolhas conscientes. Boicote as empresas de donos socialistas que se envolvem em campanhas socialistas ou cedem a essa pressão. Por exemplo, troque o Burger King pelo Jerônimo, a Pets pela Cobase. Escolha empresas que compartilhem sua visão de mundo. 4. Trace o mapa de sua cidade, do seu bairro, das empresas que seguem a trilha do socialismo e daquelas que abertamente abraçam a direita.
Compartilhe essa lista com seus amigos, permitindo que todos boicotem o inimigo e fortaleçam nossos aliados. Devemos bater onde dói, no bolso! Guerra ideológica na política. Em um país onde o populismo muitas vezes dita o rumo, lembre-se das palavras sábias de Horowitz. Num concurso de popularidade, é crucial estar ao lado dos mais fracos. A direita precisa compreender a importância de conectar-se com pessoas de todas as origens, incluindo aqueles que enfrentam desafios sociais e econômicos. Em uma nação tão rica em diversidade como o Brasil, onde a pobreza, a miscigenação, a maioria feminina e uma multiplicidade de identidades se entrelaçam, a capacidade de atrair esses grupos é uma chave para o sucesso. Nas minorias, encontramos a maioria. Captar os corações e mentes dos pobres, negros, LGBT+, mulheres e trabalhadores é a principal estratégia de sucesso da esquerda. Precisamos contra-atacar. A arte da política é convencer pessoas que você não conhece e que jamais saberão qualquer coisa sobre você, a não ser através de símbolos e frases de efeito, que você se importa com elas. Fazer política significa ganhar eleições e implantar programas. Horowitz. Nesta batalha, temos uma vantagem que não pode ser negada. A verdade está do nosso lado. No entanto, devemos reconhecer nosso defeito, que consiste em, por vezes, nos aprofundarmos demais em detalhes técnicos, que podem ser complexos para a compreensão geral. Enquanto isso, durante um debate, nossos oponentes podem recorrer a rótulos como fascista, racista, machista e homofóbico, tentando nos colocar na defensiva. E nós, por nossa vez, tentamos explicar pacientemente por que é imperativo reformar o sistema previdenciário em direção a uma abordagem baseada na capitalização. No entanto, devemos lembrar que o povo aprecia a simplicidade de uma mensagem forte e clara. Eles compreendem expressões que ecoam em seus corações, como tirem as mãos dos nossos bolsos. A revolta contra a exploração de Portugal surgiu devido a um imposto de 20%. E hoje somos sobrecarregados com mais de 30%. Será que desejam nos manter escravizados? Ou, se desejam que todos tenham uma casa, reduzam os impostos e permitam que adquiramos nossas casas com o fruto do nosso trabalho, nós somos capazes. Liberdade é o direito mais precioso. Sem ela, todos os outros direitos perdem significado. Em meio a esse turbilhão de ideias, lembremos que poucas, porém poderosas, mensagens podem ser as mais eficazes. Sempre repita essas mensagens, para que elas enraizem na mente daqueles que as ouvem. Como um estudante da série Lie to Me aprende, compreenda qual mensagem ressoa melhor com cada pessoa e siga esse caminho com sabedoria. A esquerda, de fato, tem uma habilidade peculiar em utilizar terminologia sedutora para disfarçar projetos criminosos. E devemos entender que, na arena política, a linguagem desempenha um papel vital na conquista dos votos. Lembramos de quando as emendas do relator foram rotuladas de orçamento secreto durante um governo, apenas para serem renomeadas como RP9 no governo seguinte. É um exemplo claro de como a esquerda manipula as palavras para seus próprios fins. Você já parou para pensar que a esquerda nos Estados Unidos, que ameaça as liberdades dos americanos, conseguiu distorcer o significado da palavra liberal? O termo que outrora denotava o pensamento liberal clássico agora é associado a uma perspectiva socialista. Diante disso, devemos desafiar esses rótulos que foram atribuídos a nossas ideias e a nós mesmos. É crucial apresentar alternativas que removam a conotação negativa e, ao mesmo tempo, aplicar rótulos descritivos precisos às ideias da esquerda. Por exemplo, podemos chamar o MST de grupo terrorista, o socialista de extrema esquerda e os comunistas de defensores de ditaduras e antidemocráticos. No complexo palco do debate político, dois sentimentos fundamentais exercem um poder avassalador sobre as mentes das pessoas: o medo e a esperança. É nossa responsabilidade apresentar-nos como portadores de esperança, enquanto ilustramos a esquerda como fonte de temores. Ressaltamos o temor destacando exemplos próximos, como a rápida expansão da pobreza na vizinha Argentina. E, ao mesmo tempo, cultivamos a esperança ao evocar nações como Estônia, Singapura, Nova Zelândia e Chile, nações que enriqueceram notavelmente, com menos encargos fiscais e menos políticos desviando recursos para adquirir luxos pessoais, como iates e triplex.
Reforçamos o medo ao recordar a triste situação da Alemanha Oriental e, ao mesmo tempo, inspiramos esperança ao realçar o sucesso de enriquecimento da Alemanha Ocidental. Esse contraste histórico ilustra vividamente as duas visões de mundo. Quando o Muro de Berlim finalmente caiu, a Alemanha Oriental estava mergulhada na miséria, com seu povo desesperado por escapar da opressão do esquerdismo em direção à promissora liberdade do outro lado. Coloquemos a esquerda na posição de opressora, pois é a ela que atribuímos o fardo de nossas dificuldades financeiras. Seu salário mal dá para cobrir as despesas do mês? Culpa da esquerda, que insiste em inchar o Estado, aumentar a carga de impostos, confiscando nosso suado dinheiro e devolvendo-nos apenas migalhas. Isso é, de fato, uma forma de escravidão. Eles desejam tomar metade do seu salário para matricular seus próprios filhos em escolas particulares, enquanto as escolas públicas frequentadas por seus próprios eleitores são negligenciadas, com professores mal remunerados e recursos escassos. Compare o salário do professor que ensina seu filho com o salário do professor que educa o filho do político esquerdista. O socialista alega estar ao seu lado, mas sua verdadeira intenção é mantê-lo refém, explorando-o de maneira que você trabalhe para ele, sem recompensa justa. Eles desviam seu dinheiro para financiar as escolas particulares de seus filhos e, em seguida, utilizam seus recursos para sustentar as faculdades federais frequentadas por sua prole. Enquanto isso, seu próprio filho estuda em uma escola pública, posteriormente acaba trabalhando durante o dia para custear seus estudos noturnos em uma faculdade particular. É um ciclo de exploração e desapossamento, e a pergunta que fica é: se você se libertar desse ciclo, quem irá sustentar a mamata deles? Lembremos as palavras de Saul Alinsky, que nos lembra que o fim justifica os meios, e para eles, os meios incluem medidas extremas, até mesmo a eliminação de oponentes. Na visão da esquerda, quanto mais o Estado dá ao cidadão, mais liberdade ele conquista, mas para nós, mais o governo dá, mais o indivíduo se torna dependente. Essa é a essência do nosso desacordo, nossa crença na liberdade e independência pessoal, em contraste com sua visão de um Estado inchado, controlador e autoritário. É uma guerra espiritual do bem, contra o mal. Guia para a conversão. Imagine que se cada um dos 20% da população comprometida com nossos ideais não alinhados à esquerda se empenhe em converter apenas um daqueles que estão desinteressados na política, alcançaremos a marca dos 40%. Os recém-convertidos, por sua vez, poderão inspirar mais uma pessoa cada um, e assim nos tornaremos invencíveis. Com um ano de dedicação, sem pressa, você pode influenciar alguém próximo a você a aderir à nossa causa. Em apenas mais um ano, essa pessoa poderá convencer outra, e assim teremos cumprido o trabalho de 2 gerações em apenas 2 anos. Tudo o que precisa fazer é compartilhar este manual e desempenhar sua parte. Nós nos tornaremos imbatíveis. Aqui, compartilharei algumas orientações para ajudá-lo a alcançar sua meta de converter pelo menos uma pessoa. Esse é um desafio que requer paciência e determinação. Você pode se beneficiar das lições extraídas da série Lie to Me e dos ensinamentos do canal Não Minta para Mim, do Ricardo Ventura. Lembre-se de que o foco deve sempre ser a outra pessoa, suas preocupações e valores, não a sua própria opinião. Pratique a arte da escuta ativa e encontre as oportunidades para estabelecer conexões. Não se apresse nem force demais. A abordagem deve ser sutil, avançando de maneira cautelosa, como um mineirinho que come pelas beiradas. 1. Comece por ouvir atentamente. Faça perguntas sobre os pensamentos e posições da outra pessoa. Ouça com empatia e esforce-se para identificar as questões mais relevantes. Por exemplo, um amigo meu, que tem inclinações esquerdistas, já passou por um assalto à mão armada. Nesse caso, abordei a questão da segurança pública e do direito ao porte de armas e, gradualmente, consegui influenciá-lo a apoiar o armamento civil. Este é um processo que demanda tempo, uma jornada para superar objeções, e não é algo que deva ser concluído em um único dia. Em cada conversa, em cada oportunidade, aborde um ponto e vá construindo o terreno. 2. Evite os rótulos.
A grande mídia muitas vezes impôs rótulos preconceituosos em torno de questões em que eles carecem de argumentos sólidos. Desvie desses rótulos para abordar o assunto de tal maneira que os rótulos não surjam, permitindo que a discussão se concentre na busca pelo entendimento. 3. Em sua busca por diálogo construtivo, comece buscando um ponto de convergência. Mantenha um tom amigável e lembre-se de abordar a discussão com leveza, evitando ataques. Ouça atentamente e comece por identificar um aspecto em que compartilham alguma perspectiva, uma área de preocupação mútua. Quando identificar a preocupação, apresente duas abordagens para solucioná-la. Uma envolvendo o Estado, que coleta parte de seu salário para resolver o problema em seu nome, e outra em que você tem o controle sobre seu próprio dinheiro para resolvê-lo. Agora pergunte qual abordagem a pessoa acredita que terá o melhor resultado. Isso prepara o terreno para explicar o conceito das 4 formas de gastar dinheiro, de Milton Friedman. Certifique-se de dominar esse conceito, pois quando utilizado de maneira eficaz, ele pode ter um impacto notável. A esquerda sente-se ameaçada quando confrontada com essa perspectiva. 4. As 4 formas de gastar dinheiro. Existem apenas 4 maneiras de utilizar seu dinheiro. A primeira delas é gastá-lo consigo mesmo. Quando o fazemos dessa maneira, temos um interesse genuíno em usá-lo da forma mais eficaz e sábia possível. No entanto, também podemos gastar nosso dinheiro com outra pessoa. Por exemplo, compramos um presente de aniversário para alguém. Nesse caso, nosso foco principal é o custo e não necessariamente a qualidade do presente. Então, existe a possibilidade de gastarmos o dinheiro de outra pessoa em benefício próprio. Nesse cenário, não estamos tão preocupados com o custo, mas sim com a qualidade do que podemos obter. Por último, temos a opção de gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa. Nesse caso, o custo e a qualidade não nos importam tanto, e aqui surge a figura do governo. Em resumo, quando gastamos nosso próprio dinheiro conosco, temos a responsabilidade de cuidar tanto do custo quanto da qualidade. Se gastamos nosso dinheiro com outras pessoas, nossa ênfase recai no custo, não tanto na qualidade. Se utilizamos o dinheiro de outros em benefício próprio, nossa prioridade é a qualidade, não o custo. Por fim, quando dinheiro alheio é destinado a outras pessoas, como é o caso dos políticos que usam impostos para projetos pessoais, tanto o custo quanto a qualidade tornam-se secundários. É o caso do político pegando seu imposto para construir uma creche para o seu filho, ele não vai ligar para o custo nem para a qualidade. 5. Segurança pública. Quando o assunto é segurança pública, é difícil encontrar alguém satisfeito com a situação no Brasil. Ao abordar esse tema, comece por perguntar sobre as experiências de assaltos, furtos, roubos e golpes que as pessoas já vivenciaram. Quando se trata de assaltos, destaque o fato de que a polícia frequentemente prende criminosos com múltiplas passagens por assaltos, apenas para vê-los serem liberados antes mesmo dos próprios policiais terminarem seus turnos na delegacia, devido às audiências de custódia. Mencione como o sistema judiciário concede uma série de benefícios a OS criminosos, resultando em sua rápida liberação e reincidência nos crimes. Considere, por exemplo, o roubo de um celular. Narrando a história de uma senhora que acorda cedo para pegar o ônibus e trabalha na limpeza de uma empresa, apenas para ter seu celular roubado por um bandido que já tem várias passagens pela cadeia, causando indignação. Aproveite a oportunidade para discutir como a receptação de produtos roubados possui penas brandas, o que incentiva outros a comprarem bens roubados. Se a pessoa com quem você está conversando não gosta de festas, mencione o bandido gastando o dinheiro obtido com o celular roubado da senhora trabalhadora em um combo de vodka numa balada. Além disso, ressalte que, mesmo se a polícia recuperar o celular com um rastreador, a punição para o receptador é mínima. Conduza a conversa na direção de valorizar o trabalho dos policiais, que fazem a sua parte ao prender repetidamente os mesmos criminosos. No entanto, enfatize que as leis atuais beneficiam os criminosos e que é necessário eleger deputados com a determinação necessária para criar leis mais rigorosas, de modo que o crime não seja mais uma opção vantajosa no Brasil. Para obter mais exemplos e argumentos, recomendo assistir ao documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo.
cis. No que se refere ao tema das drogas, se a pessoa tem uma aversão por razões pessoais ou devido a histórico familiar, pode ser útil discutir o impacto da sociedade em caso de legalização das drogas. Compartilhe exemplos de países como Holanda e Califórnia, onde houve a legalização de algumas substâncias, e os resultados incluíram o aumento no número de viciados e um crescimento da criminalidade. Essas experiências servem como um alerta sobre as consequências possíveis quando se decide liberar o uso de drogas, destacando os desafios enfrentados por sociedades que tomaram esse caminho. 7. Aborto. Quando se trata do tema do aborto, caso alguém expresse um ponto de vista pró-vida, você pode demonizar a visão dos grupos pró-aborto, comparando a preocupação e o esforço dedicados à preservação dos ovos de tartaruga. Você pode destacar a ideia de que uma mulher que toma a decisão de matar um bebê no ventre vai enfrentar desafios emocionais e morais significativos, pois foi mandante do assassinato do próprio filho. Assista ao documentário Duas Vidas da Brasil Paralelo para pegar mais argumentos, inclusive do pensamento eugenista dos movimentos abortistas no EUA. 8. Pobreza e desigualdade. A esquerda tem atraído aqueles que se sensibilizam com a luta contra a pobreza, concentrando-se na desigualdade e na proposta de taxar os mais ricos para distribuir cestas básicas AOS menos favorecidos. No entanto, nossa abordagem deve ser centrada na erradicação da pobreza. Se o brasileiro mais humilde ganhar tem 1.000 por mês, não importa a existência de bilionários. Nosso objetivo é combater a pobreza, não despojar o bilionário por inveja. A desigualdade é inerente ao ser humano. Um escolhe trabalhar noites e fins de semana para enriquecer, enquanto o outro prefere evitar cargos gerenciais para viver uma vida despreocupada, sem dores de cabeça. É crucial enfocarmos constantemente o combate à pobreza, contrastando-o com as soluções esquerdistas baseadas na inveja e no nivelamento por baixo. Devemos compreender que a economia não é um jogo de soma zero. O bilionário não depende de uma massa pobre para manter seu patrimônio. Ao contrário, quanto mais riqueza estiver distribuída em todas as camadas sociais, maior a possibilidade de o bilionário prosperar ainda mais. A economia é um jogo em que todos podem sair ganhando. 9. Racismo. Analisando os critérios de medição, constatamos que a população brasileira é predominantemente negra ou parda. A esquerda aborda essa massa com um discurso aparentemente dócil, porém impregnado de sentimento de vingança. Nosso foco principal deve ser o combate ao racismo, auxiliando a população negra a não enfrentar discriminação no supermercado, no mercado de trabalho e a não ter acesso dificultado a lugares como restaurantes requintados. No entanto, devemos adotar uma perspectiva alinhada com Martin Luther King, em oposição a Malcolm X e os Panteras Negras. Martin Luther King advogava pela busca da igualdade e é isso que buscamos. Não negamos a existência do racismo. Queremos que a cor da pele seja completamente irrelevante, proporcionando a todos os mesmos direitos. Recusamos a ideia de privilégios motivados por vingança ou revanchismo, à semelhança de Malcolm X e os Panteras Negras, que defendiam uma nova forma de apartheid com os negros ocupando a posição de opressores. Não desejamos segregação entre brancos e negros. Buscamos uma sociedade onde a cor da pele simplesmente não importe, onde as pessoas coexistam em paz, desfrutando de igualdade de oportunidades e tratamento justo. Tem. LGBT+. Hoje, a comunidade não heterossexual representa quase 20% da população, o que significa que esses votos já garantem um candidato no segundo turno de uma eleição presidencial. Historicamente, a esquerda tem dominado esse nicho, enquanto a direita muitas vezes expõe preconceitos. Para ganhar popularidade, é fundamental abraçar os direitos civis da comunidade LGBT, lembrando que no concurso de popularidade devemos apoiar o lado considerado mais fraco. Nosso foco principal deve ser a defesa do direito de existir, incluindo os direitos civis, direito ao casamento e à adoção de crianças. Optar por um casal homossexual é preferível a deixar uma criança em um orfanato.
Uma verdade que se confirma ao ouvir o testemunho de qualquer criança nessas condições. É preferível manter algumas perspectivas, como de não obrigar religiões a mudarem seus critérios para o matrimônio. Além disso, apoiar iniciativas como uma liga para transexuais, promovendo a inclusão, mas sem prejudicar as mulheres. Da mesma forma, devemos ser firmes quanto à não erotização precoce de crianças, independentemente de sua orientação sexual, seja para mostrar relações heterossexuais ou homossexuais. Mas lembre-se de esquivar de pontos de divergência e focar em demonstrar empatia e acolhimento para conquistar a confiança. Uma vez conquistado esse espaço, podemos considerar abordar essas questões com cuidado, sem perder de vista a preservação do serviço feito até então. 11. Mulheres. As mulheres representam a maioria da população e atualmente a esquerda conquista a maioria dos votos femininos. Precisamos mudar esse cenário. Tudo começa com empatia, defendendo a igualdade de direitos e principalmente a equiparação salarial, embora estejamos cientes de que isso já é lei. A narrativa atual cria a ilusão de que as mulheres têm menos direitos e ganham menos em cargos iguais, o que é uma falácia. Na verdade, as mulheres têm até alguns direitos a mais ou deveres a menos que os homens. A diferença salarial vem das escolhas de carreira, pausas para a maternidade e outras circunstâncias. Se fosse possível economizar simplesmente contratando mulheres por um salário menor, você acha que ainda haveria homens empregados? Outra ideia equivocada é sobre a violência contra a mulher. As estatísticas mostram que, em números absolutos, os homens sofrem mais violência doméstica do que as mulheres. Assista ao vídeo. Thaís Azevedo destrói a mentira do feminicídio. O link está nos anexos. Entretanto, para iniciar uma conversa, é crucial começar concordando e mostrando solidariedade à causa. Defenda os direitos iguais, destaque a importância da segurança pública e do combate ao crime contra as mulheres. Aborde a ideia de que meninas deveriam aprender autodefesa, como o jiu-jitsu, e defenda o direito das mulheres ao porte de armas. Use esses pontos para atacar por outros ângulos. Após estabelecer uma conexão empática, você pode compartilhar posts do Instagram da Mariana Brito, que aborda o feminismo de maneira acessível e não agressiva. Este é apenas o primeiro passo para aproximar as mulheres de nosso lado. Seu papel é derrubar barreiras e iniciar a conversa. Depois, encaminhe-as para criadores de conteúdo do nicho. Se eles são maus porque praticam o mal, por que nós que somos bons não fazemos o bem? Quais espaços ocupar? 1. Cargos públicos. Voltamos ao ponto de partida deste manual. Geralmente, a iniciativa privada é dominada por indivíduos com tendências mais alinhadas à direita, enquanto os órgãos públicos frequentemente abrigam aqueles com inclinações de esquerda. Agora que você já está bem preparado, com uma base intelectual sólida e habilidades para influenciar, considere a ideia de se envolver diretamente no sistema e começar a combater o monstro de dentro. Precisamos de quantas pessoas possíveis para ajudar a conter o crescimento da máquina estatal a partir de dentro. Seja um influenciador dentro da sua repartição e trabalhe para persuadir seus colegas funcionários públicos a considerarem perspectivas não alinhadas à esquerda. Além disso, vale destacar que, em muitos casos, os funcionários públicos trabalham menos horas do que seus colegas da iniciativa privada, o que lhe permite ter mais tempo para se envolver em outras áreas e causas. 2. Direito. Optar por seguir carreiras como juiz, procurador ou promotor, em vez de advogar ou buscar ser delegado, é uma estratégia que permite influenciar as decisões locais e, muitas vezes, superar desafios legais. É inegável que, em várias democracias, o poder do judiciário tem crescido substancialmente, levando a uma situação que é frequentemente denominada de juristocracia. Essas carreiras proporcionam uma plataforma para moldar o rumo das questões legais e impactar a sociedade de forma significativa. Assumir o STJ e STF é a maneira mais eficaz de frear as pautas esquerdistas e empurrar as nossas pautas. 3. Jornalismo. Considerar a trajetória de carreira rumo a um cargo de editor pode ser uma estratégia para influenciar a linha editorial de um veículo de comunicação.
Isso permite a oportunidade de promover a visão da não-esquerda e frear a disseminação das ideias de esquerda. 4. Associações de pais e mestres. Todos os membros da comunidade escolar têm a oportunidade de se envolver ativamente na Associação de Pais e Mestres, a APM. Para manifestar interesse em participar, é necessário comunicar essa intenção à direção da escola. Além disso, os pais de ex-alunos também podem se unir à APM. O objetivo é trabalhar em conjunto para garantir que os recursos não sejam alocados em projetos ruins e esquerdistas, apoiar projetos valiosos, como a inclusão do jiu-jitsu nas escolas, promover uma relação positiva entre as crianças e as forças policiais e de bombeiros, e propor iniciativas que fortaleçam os valores morais que sustentam nossa comunidade. Além disso, a APM é um espaço onde podemos denunciar questões relacionadas à militância em sala de aula e inibir os professores que buscam doutrinar os alunos. 5. Escola. Ser professor é um compromisso com a formação das próximas gerações e temos a possibilidade de apontar as doutrinações do material didático. Ao ocupar cargos de direção nas escolas, podemos afastar professores doutrinadores. É importante que os professores estejam atentos a qualquer tentativa de manipulação e ajudem as crianças a desenvolver a capacidade de identificar e questionar doutrinação. É essencial que as crianças compreendam que o material didático pode abordar de forma positiva ideologias como o marxismo, mas que é importante o contexto histórico e as consequências nefastas dessas ideias. É relevante lembrar que é nosso dever educar as crianças sobre a história, incluindo os erros e atrocidades cometidos pelos regimes esquerdistas ao longo do tempo. Devemos informar as crianças que regimes comunistas causaram mais mortes que o nazismo e que é fundamental aprender com a história para evitar estas ideologias. 6. Associações de bairros desempenham um papel vital na promoção de ideias que visam ao desenvolvimento econômico, bem-estar e segurança da comunidade. É importante aproveitar esse espaço para promover ideias que fomentem princípios econômicos liberais, que podem impulsionar o crescimento local. Isso inclui a oportunidade de apresentar as 4 formas de gastar dinheiro. Além disso, a defesa da pauta da segurança pública é fundamental. Os políticos são eleitos para servir o povo, e é nosso dever lembrar que eles possuem mandatos. Portanto, devemos ser vigilantes e fiscalizar não apenas os políticos com os quais concordamos, mas todos eles. Incentivar a participação política daqueles que compartilham nossas ideias é um passo importante para moldar o cenário político de maneira positiva. Formar vereadores competentes e comprometidos é o caminho mais eficaz para influenciar a política em níveis mais elevados para futuramente eleger deputados e senadores. Lembre-se de que é um processo contínuo, uma cadeia de eventos que começa em nossa comunidade. 7. Conselhos municipais. Devemos buscar participar ativamente de todas as oportunidades que surgirem para fazer a diferença. É essencial usar nossa voz para defender o princípio de que cada um de nós é capaz de administrar seu próprio dinheiro e recursos, em vez de depender de gratuidades. Precisamos lembrar constantemente que os políticos são funcionários públicos eleitos, que possuem mandatos e, portanto, devem prestar contas ao povo. Eles devem reconhecer que o povo tem o poder de influenciar a política. Em outubro de 2023, testemunhamos a mobilização das igrejas nas eleições para conselhos tutelares, o que resultou na vitória da direita. Essa vitória perturbou tanto o sistema que tentaram anular e repetir a eleição. Nesse contexto, é crucial que nos mobilizemos ainda mais na segunda eleição, garantindo um número significativo de votos para preservar a nossa visão. 8. Departamento de Marketing. O setor de marketing é dominado pela esquerda. É importante assegurar que a gestão dos departamentos de marketing das empresas seja conquistada pela não-esquerda. Ao fazê-lo, podemos trabalhar para promover a anúncios e influenciadores da não-esquerda, evitando qualquer apoio a esquerdistas e suas pautas. O objetivo é direcionar recursos. 9. Criação de conteúdo.
Criar conteúdo é uma jornada para se tornar reconhecido, conquistar seguidores e se destacar em sua área. Durante o crescimento, evite expor seu viés ideológico. Por exemplo, não comece produzindo música de direita, pois isso deve restringir seu público a apenas pessoas alinhadas à direita. Concentre-se em criar conteúdo popular para atingir o afegão médio que não se preocupa com política. Quando estiver consolidado, comece a influenciar sutilmente seus seguidores. Lembre-se, as pessoas compram primeiro o líder, depois as ideias. Se for para arrumar uma desculpa, arrume uma para vencer. Ajude a compartilhar este manual. Espalhe-o para que possamos alçar os 20 milhões de não esquerdistas. Dessa forma, estaremos fadados a vencer essa guerra, seja na persuasão para a próxima eleição, seja na formação da próxima geração que irá tomar o Brasil para os brasileiros.